Fala, galerinha! Beleza, beleza, beleza? Tudo bem com vocês? Show de bola! Renanzinho pegou aqui desprevenido. Já disse direto. Mas estamos aqui. Jovens, aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está começando mais uma aula de Física diretamente dos estúdios aqui do canal Educação em Teresina. Galerinha, vamos iniciar mais um encontro de Física semanal e hoje a gente vai dar continuidade ao tema de ondulatória. Jovens, quando a gente fala de ondulatória, a gente estava falando nos últimos encontros sobre os fenômenos ondulatórios, né? E esses fenômenos ondulatórios, eles são divididos em vários, certo? Na aula passada, a gente tratou da reflexão e da refração. São os dois primeiros fenômenos estudados pela ondulatória. Porém, existem outros. Existe o fenômeno da dispersão, existe o fenômeno da difração, existe o fenômeno da interferência e também da ressonância. Ressonância a gente vai deixar um pouco mais para lá, que a gente vai trabalhar com ele depois. Nas próximas aulas a gente já começa a trabalhar. Porém, hoje a gente vai focar na difração e interferência. E a gente vai entender o que é o princípio da superposição dentro desse fenômeno físico de interferência. Beleza? Então, se na aula anterior, a gente trabalhou reflexão e refração, hoje a gente vai trabalhar os fenômenos da interferência e da difração. Perfeito? Jovens, já pegue logo seu material, já pegue aí seu caderno, sua caneta, seu lápis. Vamos iniciar aqui o nosso encontro de hoje. Mandar aquele abraço especial para Pajeú, sempre conosco, sempre interagindo com a gente aqui do canal Educação. Baixa Grande do Ribeiro, Canavieira, Eliseu Martins, Elesbão Veloso, todos os polos que estão aqui com a gente. E também a galerinha do YouTube. Galerinha do YouTube sempre presente também, Merivânia com a gente, acompanhando a nossa aula, fazendo esse acompanhamento do nosso encontro de hoje. E vamos que vamos, né? Nessa data do dia 3 de novembro, mês de novembro, iniciando mais um mês de novembro, né? Começando. Disciplina de Física. E eu sou o professor Caio, que estarei aqui com vocês em mais um encontro da segunda série. Professor, nosso conteúdo, ondulatória, meus queridos. E como eu falei, a gente vai focar nos fenômenos ondulatórios, certo? A gente vai focar nos fenômenos ondulatórios. Vamos lá, galerinha? Bora lá começar o nosso encontro de hoje. Põe na tela, Renanzinho. Coloca aí na tela o nosso material para a gente iniciar nossa aula de hoje. Com qual objetivo, professor? Nosso objetivo de hoje é tratar de conhecer os fenômenos da interferência e da difração. Dentro da difração, dentro da interferência, o que nós vamos ver? Nós vamos entender o fenômeno da superposição, tá? O princípio que rege a interferência. E através desse princípio, a gente vai compreender quando a interferência é do tipo construtiva e quando a interferência é do tipo destrutiva. Existe também um experimento que prova a existência da interferência para a luz, tá? Então, o experimento da interferência para a luz foi provado por Thomas Young. E esse tópico será o tópico do objetivo, conhecer a experiência de Young. Ok? E além disso, galerinha, a gente vai compreender
as interferências por luz refletida, transmitida em lâminas delgadas, que é o tópico de interferência em lâminas delgadas. Durante todo o conteúdo a gente também vai trabalhar com questões, tá? A gente vai ter o momento da prática, que vamos aplicar os nossos conhecimentos adquiridos por esses objetivos nas nossas questõezinhas de vestibular. Meus anjos, vamos então começar com a difração. Professor, o que é difração? Nome difícil. Difração, jovens, tem um nome estranho, né? Mas é um fenômeno bem simples. É um fenômeno que acontece com todas as ondas. Porém, havia uma crítica, né? Já se sabia que a difração poderia acontecer com várias ondas, ondas do mar, poderia acontecer com ondas sonoras, mas no século XIX existia uma crítica quanto à difração para a luz. Inclusive, esse tema a gente vai tratar com mais propriedade quando vocês estiverem no terceiro ano, que seria lá na óptica física, que a gente vai estudar os fenômenos de difração de novo, interferência novamente, porém, lá nós estaremos focando na natureza da luz. Então aqui o foco será todas as ondas. Lá a gente vai acompanhar essa briga que existiu no século XIX e no século XVII, perdão, XIX e XVIII, entre Isaac Newton e Christian Huygens. Essa briga que os dois tiveram era para definir qual era a natureza da luz. Huygens provou através de um experimento que a luz ela sofre difração. Eu vou até comentar sobre ele um pouquinho. Newton já tinha a prova de que a luz sofria um fenômeno de espalhamento, produzindo uma imagem semelhante a um arco-íris, e essa imagem de separação da luz mostrava que a luz era uma partícula. A luz poderia se comportar como uma partícula. Como assim, professor? Ele mostrou que quando a luz branca passa por um prisma, por exemplo, ela pode se desfragmentar em várias cores diferentes. A mesma coisa acontece na produção do arco-íris, que é quando a luz ela passa por uma bolha d'água, uma gota d'água, que fica na atmosfera, e vai separar essa luz solar em várias outras luzes. Isso vai produzir, por exemplo, o arco-íris. Perfeito? Então, o arco-íris nada mais é que um fenômeno óptico quando a luz ela passa por gotículas de água na atmosfera. Por isso que toda vez que para de chover ou está chovendo, você vê o arco-íris. Quando sua mãe, seu pai, até você mesmo está aguando as plantas, você joga assim água para cima, você percebe o quê? Um mini arco-íris ali no teu quintal. Por quê? Ali, a luz solar, ela passou por aquelas gotículas e sofreu um espalhamento. Uma espécie de refração. Certo? Como a gente viu na aula passada. Jovens, e a difração? O que seria? A difração já seria uma prova de que a luz ela se comporta como onda. Por quê, professor? Porque toda onda, quando ela contorna obstáculos, passando, por exemplo, por fendas, o que são fendas, professor? São obstáculos com orifícios.
Então, quando ela contorna esses obstáculos, passando por essas fendas, olha só, esses buraquinhos aqui, ó, isso aqui é uma fenda. Isso aqui é uma outra fenda. Então, ela vai sofrer um espalhamento, tá? Um espalhamento, certo, Itamar? Porém, esse espalhamento, que é o que está acontecendo nas duas imagens, não vai separar essa luz em cores, como acontece na refração. Beleza? Não vai separar a luz em cores. Não vai separar a onda. Ela vai sofrer um espalhamento, mas ela permanece inteira. Professor, eu nunca vi a água desse jeito. Pois acontece. Acontece. Se talvez não tenha visto com a água, porque talvez você pode não ter ido para o litoral alguma vez, ou não viu em alguma barragem isso aqui acontecer, que acontece muito nas barragens, mas você pode ter tido pelo menos uma vez uma goteira em casa, uma goteira no telhado. Ou você pode ter entrado no seu quarto com ele no escuro, né? A luz desligada, e você percebe a entrada da luz do outro ambiente no seu quarto. Nas duas situações, da luz entrando ou por uma goteira, ou quando você abre uma frechinha da porta, a luz ela sofre um espalhamento, não sofre? Sofre, professor, porque ela passa por um buraquinho e ela consegue iluminar todo o ambiente. Pensa aí na goteira. Quando amanhece, a luz do sol entra por aquele buraquinho e consegue iluminar todo o ambiente, não é? Então, aquele fenômeno é o fenômeno da difração. O fenômeno da onda passar por uma fenda e sofrer um espalhamento naquele ambiente. Mas, diferentemente do fenômeno do arco-íris, a luz ela não sofre um espalhamento se separando. Ela permanece uma luz branca. Tá? Show de bola, jovens? Isso acontece aqui com o som também. Isso acontece com o som. Eu estou aqui no estúdio totalmente isolado acusticamente, porém, se abrisse uma frechinha da porta do estúdio, eu poderia ouvir toda a conversa que está do outro lado. Então, eu poderia ouvir por quê? Porque mesmo que o ambiente esteja totalmente isolado acusticamente, tem uma fenda na porta. E a onda sonora, ela vai passar por esse buraquinho da porta e chegar até a minha pessoa. Então, nessa situação, jovens, eu vou observar que a onda sonora ela passou por um buraquinho e quando ela chegou até aqui o estúdio, ela sofreu um espalhamento por todo o ambiente. Então, quando a onda ela consegue passar por um pequeno obstáculo e sofrer um espalhamento depois que passa por ele, você tem aí o fenômeno da difração, certo? Jovens, nesse fenômeno, a onda ela vai passar por essas aberturas, ela vai contornar os obstáculos, mas ela não passa por completa, tá? Ela vai sofrer uma consequência ao passar por esses pequenos obstáculos. Ok? Então, eu estou falando aqui para vocês, nessa segunda telinha, basicamente a explicação do que eu disse na primeira. Que
a onda ela vai chocar-se com o obstáculo, passar por essas aberturas, certo? Passar por esse espaço aberto e ela vai alargar-se. Então ela vai acabar se propagando em diferentes direções quando passar pela fenda, quando passar pelo obstáculo. Certo? Por isso que ela vai conseguir se propagar em regiões opostas a esse obstáculo. Certo, Itamar? Daísa? Show de bola, jovens! Então, basicamente, quando acontece isso, você está diante de um fenômeno chamado de difração. Perfeito? Galerinha, mas como eu falei para vocês, né? A onda, ela vai passar e vai sofrer consequências durante essa passagem. Como a abertura é estreita, ela vai ter uma dificuldade durante a sua passagem. Então, quando eu tenho o fenômeno da difração, a onda, ela sofre uma consequência. Qual é a consequência, professor? Ela vai passar de pouquinho em pouquinho e vai perder a sua intensidade durante a passagem por esse obstáculo. Porque é só você imaginar o seguinte, olha só. Aqui eu tenho um obstáculo muito pequeno, uma abertura muito estreita. Ela vai passar a onda? Vai. Mas ela passa numa intensidade menor. Ela vai sofrer com a passagem. Você tem um grande fenômeno de difração, porque ela vai sofrer um grande espalhamento. Mas, durante essa difração, eu tenho perda de intensidade da onda. Professor, e quando a gente alarga essa abertura? A difração ela será quase que imperceptível. Você observa que a onda vinha aqui, mas ela continua passando reta. Por quê? Porque a abertura é grande. Então, já numa abertura mais larga, eu já não tenho perda da onda. Tá bom? É a mesma coisa de você estar, por exemplo, no meu caso, de estar aqui no estúdio, totalmente isolado acusticamente, eu não consigo ouvir o que está acontecendo lá fora. E eu tenho duas situações. Uma da porta aberta e a outra com apenas uma frestinha da porta. Quando a porta está aberta, eu já vou conseguir ouvir toda a conversa da mesma forma que ela está saindo da fonte. Então, o que a pessoa está falando do outro lado, quando a porta está aberta, eu consigo ouvir tranquilamente. Porém, quando eu tenho apenas uma fresta da porta, com a porta pouco aberta,
eu já tenho um fenômeno da difração mais perceptível. Por quê? Porque a própria onda, ela já vai ter uma perda de intensidade. Então, eu só vou conseguir ouvir cochichos, parcelas da conversa. Não vou conseguir ouvir a conversa como se eu estivesse lá com as pessoas que estão falando. Tá bom? Então, a gente percebe que quando a abertura ela é estreita, eu tenho um fenômeno de difração, ou seja, a onda chega até mim, mas chega numa pequena intensidade. Quando a porta está totalmente aberta, eu tenho uma abertura mais larga e eu já teria uma intensidade maior da onda que chega até a minha pessoa, certo? Então, a abertura, ela vai fazer diferença em tornar o fenômeno de difração mais intenso ou menos intenso. Beleza? Esse fenômeno, ele é um fenômeno inversamente proporcional à abertura da fenda, certo? A abertura do obstáculo. Perfeito, jovens? Beleza? Galerinha, até aqui ficou alguma dúvida? Quero que vocês me coloquem no chat se até aqui ficou alguma dúvida. Sobra alguma dúvida? Seguindo então a nossa aula, como eu disse para vocês, o fenômeno da difração ocorre para todos os tipos de onda. Ele não tem exclusividade. Ah, esse aqui só acontece com a luz. Não. Esse aqui só acontece com o som. Não. Existem alguns fenômenos que sim, né? Alguns fenômenos que só acontecem com a luz, alguns fenômenos que são puramente ondulatórios para as ondas sonoras. Ok? Mas boa parte dos fenômenos acontece com todas as ondas. Beleza? Por exemplo, um fenômeno que vocês vão estudar lá no terceiro ano é o fenômeno da polarização. Esse fenômeno, ele é um fenômeno exclusivo da luz. Exclusivo da luz. Na verdade, exclusivo das ondas eletromagnéticas. Tá? Por exemplo, não dá para polarizar som. E aí lá vocês vão saber o que é a polarização. Certo? Outro exemplo. O exemplo da dispersão. Não dá para provocar uma dispersão de algumas ondas. Já outras é possível. Que é o caso lá do arco-íris, né? Você pode provocar a separação das cores para a luz. Para a onda sonora, isso já fica um pouco mais complicado. Porém, a difração é um fenômeno que não tem exclusividade. Ele pode acontecer com todos os tipos de ondas. Tá bom? Exatamente. A difração acontece com todos os tipos. Pode acontecer com a onda sonora, professor? Pode. Pode acontecer com a luz? Pode. Pode acontecer com qualquer onda mecânica ou eletromagnética? Pode, independendo da sua natureza, pode acontecer difração, certo? Um exemplo que eu trouxe aqui é a ocorrência da difração com as ondas sonoras. Imagina que no final de semana você, na sua casa, querendo descansar, e às 6 horas da manhã, seu vizinho liga o som. Eita, meu amigo, som altão, ó. Você querendo dormir, domingo de manhã o cara já mete um som. 6 horas da manhã. Quando aquele som chega até a tua casa, interrompe o teu sono,
aconteceu ali um fenômeno da difração. Por quê? Porque o som tinha como obstáculo o muro. Mas mesmo assim o som chega até a tua casa. Por quê? Porque esse som, ele se espalhou ao passar pelo muro. E aí ele chega até você. Certo? Então o fato do som ele passar por uma parede, no caso um muro, né, será um fenômeno de difração. Ele realmente contornou os obstáculos. Por exemplo, quando você coloca um roteador na sua casa, você vai colocar a internet na sua casa, e aí o técnico da instalação, ele pergunta: jovem, você quer que eu coloque o roteador em qual área da sua casa? Fica a dica aqui, uma dica minha, de você escolher um ambiente que menos sofra com a colisão entre obstáculos. O ambiente mais amplo possível da sua casa. Por isso que normalmente eles falam, olha, por que tu não coloca na sala? Né? Ou então, por que você não coloca num corredor? Porque se você colocar num ambiente fechado, a onda de rádio que é transmitida pelo roteador, ela vai sofrer difrações. Como assim, professor? Você pega e coloca aqui num quarto. E bem aqui tem uma porta. Se essa porta ficar fechada, a onda emitida pelo aparelho roteador, ela vai ter os obstáculos das paredes, impedindo que ela chegue nos outros ambientes da casa. Quando a porta está aberta, vai acontecer o fenômeno da difração. A onda de rádio vai poder passar apenas pela porta. E lembra, durante uma difração, há perdas da intensidade da onda. Então, por isso que se você coloca um roteador no quarto, na sala, e você está lá no último quarto, com umas 3 paredes depois do roteador, o sinal de internet não vai pegar tão bem. Certo? O sinal de internet ele não vai pegar tão bem. Porque as paredes vão servir como obstáculo para esse sinal. Beleza? Então, por isso que fica a dica de você usar como local de colocar o roteador ambientes mais abertos. Ambientes sem muitas paredes. Porque essas paredes elas vão servir como obstáculo para a onda. Certo? Show de bola, galerinha. Meus anjos, continuando aqui o nosso encontro de hoje, agora a gente já vai falar de um segundo fenômeno, que é o fenômeno da interferência. Bom? Merivânia falou aqui uma coisa corretíssima, né? O som ele é mais veloz nos sólidos. Sim, ele é muito mais veloz nos sólidos. Então, por isso que há a propagação com facilidade do som por uma parede, por exemplo.
Porém, as ondas eletromagnéticas, como no caso a onda de rádio, que provoca aí o sinal de internet, ela já não tem tanta facilidade de passar pelos sólidos. E as paredes, por isso que as paredes vão funcionar como um obstáculo, certo? E aí fica novamente o pedido, né? Na próxima vez, se você for colocar uma internet na sua casa, ou se você for colocar a primeira vez, você coloca o roteador num ambiente mais aberto. Ou você compra um outro roteador, certo? Para servir como uma antena de transmissão. Tem muitas pessoas que têm casas grandes, casas de grande dimensão, e aí elas vão no comércio, compram um segundo roteador, e aí tem o roteador da própria provedora de internet, que ele vai lançar o sinal, e o roteador para captar esse sinal e transmiti-lo, certo? O segundo roteador ele vai servir para isso, para captar o sinal do primeiro e transmitir para as outras regiões da casa, que é como funciona o amplificador de sinal de Wi-Fi, tá? O amplificador de sinal de Wi-Fi, ele só vai captar o sinal do roteador original e vai transmiti-lo para outras regiões, como se fosse uma antena de telefonia celular, como a gente já viu antes na nossa aula, né? A antena de telefonia celular, ela capta o sinal da provedora de telefonia celular e ela leva esse sinal para outras regiões da cidade. Por isso que as cidades elas estão cheias de antenas, né? Porque o sinal vai sendo levado de uma antena para outra, de uma antena para outra, até chegar a você. Perfeito? Então, o amplificador de sinal de Wi-Fi ele funciona desse jeito. Ok? E existe também a possibilidade de você adquirir um roteador mais potente. Um roteador que ele tenha um alcance bem maior do que o original. Tem essa possibilidade também, certo? Porque dependendo do aparelho, a propagação das ondas se torna limitada. Então você compra um aparelho, entre aspas, melhor. Ele vai propagar a onda para regiões maiores, amplificar para regiões maiores, certo? Então o amplificador de sinal de Wi-Fi, ele vai funcionar com essa função, certo? De ampliar o sinal, levar o sinal para mais longe. Ok? Galerinha, e quando acontece interferência? O segundo fenômeno que a gente vai estudar hoje é o fenômeno de interferência de ondas. Esse fenômeno de interferência, também conhecido como superposição de ondas, ocorre quando duas ou mais ondas chegam ao mesmo tempo a um ponto em comum, em uma região comum. Um detalhe que, para que isso aconteça, né, para que haja interferência entre elas, é necessário que elas tenham mesma natureza. É um dos pedidos. Tá? Elas têm a mesma natureza. Vou colocar aqui outra característica também, tá? Depois a gente vai até falar sobre elas. Para acontecer interferência, eu tenho que ter duas características da onda. Mesma natureza
e também mesma frequência. Frequência e natureza devem ser igual, tá? Frequência e natureza devem ser igual. Ou próxima, no caso da frequência, tá? Ou próxima no caso da frequência. Certo? Então, quando elas têm mesma natureza, por exemplo, eu tenho onda luminosa e onda de rádio, raio-x e ultravioleta, todas essas ondas elas são de mesma natureza, que é eletromagnética, certo? Porém, as frequências têm que ser próximas. Então, muitas vezes é difícil você ter uma interferência da luz com as ondas de rádio. Porque luz e ondas de rádio têm frequências bem distantes uma das outras. Então, é mais fácil você ter interferência entre ondas iguais. Como, por exemplo, ondas de rádio. Olha o caso das antenas de rádio, né? Voltando a falar sobre elas. O sinal de rádio. Muitas vezes você já deve ter, lá no seu carro, você deve ter sintonizado numa rádio que você gosta e ao fundo, além da música que você está ouvindo, ao fundo tem uma outra música. Já deve ter passado por isso. Talvez já tenha passado por isso. Acho que é certo. Pelo menos uma pessoa aí na sala já deve ter passado por isso. Você sintoniza numa rádio e está ouvindo a música que você gosta, mas atrás, ao fundo, você consegue ouvir uma outra música ali também tocando. Certo? Nessa situação, você tem uma interferência de ondas de rádio. Isso é causado por quê, professor? Porque as ondas de rádio que estão se intercalando naquele ambiente, elas vão ter mesma natureza. E além disso, frequências estão próximas. Professor, mas as ondas de rádio, as empresas que lançam essa rádio, elas devem ter frequências diferentes? Sim. Sim, devem ter frequências diferentes. Você tem, por exemplo, a 84.9 é uma rádio. 99.9 é outra. Então você tem que ter frequências distintas para que não haja esse fenômeno da interferência. Quando uma pessoa cria um sinal de rádio próximo a uma rádio que já existe, essa rádio que foi criada próxima ao sinal de uma que já existia, ela é chamada de rádio pirata. Tá? Certo? Ela é chamada de rádio pirata. Perfeito, jovens? Então, galerinha, quando você tem duas ou mais ondas que estão chegando ao mesmo tempo, no mesmo ponto, você tem o fenômeno da interferência. Exatamente, Meire. Quando você tem várias pessoas conversando no mesmo lugar e as vozes são parecidas, é porque elas estão emitindo uma mesma frequência, ou pelo menos próxima. E às vezes você não consegue identificar qual é o tema da conversa, porque as pessoas estão falando ali ao mesmo tempo, estão falando com o mesmo tom de voz, praticamente. Então você não consegue identificar qual é o tema da conversa, porque há uma interferência ali, certo? A mesma coisa acontece
A mesma coisa acontece quando você está no avião, e aí o piloto do avião ele fala o seguinte: gente, muito bom dia, eu gostaria de desejar a vocês uma boa viagem, porém eu peço que todos desliguem os aparelhos celular. Por quê? Por que ele faz esse pedido? Nossa, professor, o cara está invadindo minha privacidade, pedindo para que eu desligue meu celular. Ele está fazendo esse pedido para o bem de você e de terceiros que estão ali no avião. Por quê? Porque a onda emitida ou recebida por um celular, quando você envia uma mensagem, faz uma ligação, recebe uma ligação de celular, em pleno voo, aquela frequência de onda é bem parecida com a mesma frequência que o piloto está recebendo da torre de comando. Então, se houver uma interferência entre esses sinais, o piloto ele pode sobrevoar, pode efetuar ali o voo às cegas. Porque no caso da interferência pode ter uma destruição de uma onda com outra. Então ele não vai receber os sinais, as mensagens da torre de comando. Beleza? E vai acabar sobrevoando ali às cegas, voando às cegas. Então ele pode acabar entrando na mesma altitude de um outro voo e haver uma colisão. Tá bom? Então é bem perigoso para a galerinha aí que fica mexendo no celular enquanto está sobrevoando, né? Então por isso que você ou desliga ou coloca lá em modo avião, tá bom? Para evitar situações parecidas com essa, certo? Então aqui na imagem que eu trouxe para você na telinha, você está vendo que as ondas elas estão interagindo uma com as outras, no mesmo ponto. Essa primeira, que está vindo da esquerda, está interagindo com uma segunda, que está vindo da direita, e haverá um exato momento que uma vai acabar interagindo com a outra, certo? Nesse momento exato de interação, nós chamamos esse fenômeno de interferência. Certo, jovens? Beleza, galerinha? Temos um princípio que fala sobre isso. Esse princípio é o princípio da superposição de ondas. Princípio que explica esse fenômeno, tá? Bom, esse princípio, ele vai dizer que a interferência, ela acontece porque eu tenho o resultado de uma soma algébrica das ondas superpostas. Então, quando uma onda intercepta a outra, eu posso ter, nesse encontro, uma soma algébrica que cancele essas ondas. Se elas forem ondas de amplitudes opostas. Se elas forem ondas de amplitudes opostas, elas vão acabar uma cancelando a outra e as duas vão parar de existir. Mas também você pode ter ondas que têm mesma amplitude, que quando somadas, há uma interferência em que a onda se torna muito maior, a onda resultante. Então, o princípio da superposição diz que a interferência acontece através de uma soma algébrica das ondas. Beleza? Você está observando na imagem, né, nesse GIF, na verdade, que eu tenho um exato momento que a ondazinha resultante, que é a linhazinha preta, ela deixa de existir, ela fica totalmente reta.
Nesse exato momento, é porque uma onda tem uma amplitude positiva, a outra tem uma amplitude negativa e menos com mais acabam se cancelando. Porém, há um momento que essa ondazinha preta, ela se torna máxima. Ela está muito lá em cima ou está muito lá embaixo. Nesse momento, é porque a soma algébrica da onda número 1 com a onda número 2 vai provocar uma amplitude maior nessa onda resultante. E daí nasce as interferências que são ditas construtivas e interferências chamadas de destrutivas. Tá bom? Show de bola, jovens! Bom, eu queria dar um exemplo muito interessante também que acontece na interferência de ondas, que é o caso de haver ou não sons dentro de cabines de avião. Não sei se vocês já andaram de avião, ou não sei se vocês conhecem alguém que é piloto, tá? Já andaram de avião e aí já foram visitar a cabine e tudo mais, ou se conhecem alguém que é piloto de avião. Por quê, professor? Porque os pilotos, eles não conseguem ouvir nenhum som externo ao da cabine, devido a uma interferência. Mas é uma interferência que não é, como é que posso dizer? Não foi criada sem objetivo. É uma interferência que foi criada de propósito, com um propósito, tá? Por qual motivo, professor? Essa interferência, ela é criada de propósito, com o propósito de não atrapalhar os pilotos durante o voo. Então, ele não ouvir sons fora da cabine tem o propósito de deixar ele o máximo concentrado possível. O mais concentrado possível. Tá? Professor, como é que essa interferência lá nas cabines funciona? Como é que ela acontece? É simples. A cabine, ela fica bem próxima das turbinas do avião. Então, é lógico que o som das turbinas pode chegar até a cabine. E os pilotos, eles iam se desconcentrar, iam causar incômodo esses sons intensos. Por isso que quem trabalha nas pistas de pouso, nas pistas do aeroporto, tem que usar aqueles fones de ouvido, né, gigantescos, para que não sofram com os barulhos das turbinas. Que é muito acima do que a gente deve ouvir. Galerinha, por que que eles não se sentem incomodados? Quem está lá dentro do avião? Porque o avião, ele produz um som semelhante ao das turbinas, ou seja, com a mesma frequência, porém, a amplitude é invertida. Por exemplo, enquanto o barulho das turbinas, o som das turbinas tem uma amplitude positiva, o avião ele vai ter um aparelho que produz um som de mesma amplitude, só que inversa, negativa. No momento que um som interferir no outro, eles vão se cancelar. Então você não tem a existência de som.
um som cancela outro. A gente tem até uma frasezinha na física, bem comum para brincar com isso, que é barulho mais barulho gera silêncio. Se o som da turbina for de amplitude inversa do som produzido pelo avião, barulho mais barulho gera silêncio. Tá bom? Então, essa tecnologia, ela auxilia os pilotos a não se sentirem incomodados quando estão pilotando o avião, manuseando o avião. Bom? Essa tecnologia, ela utiliza interferência. Tá bom? Galerinha, essa interferência ou essa superposição de ondas pode ocorrer em duas situações diferentes. Ela pode ocorrer quando os pulsos estão em fase, que a amplitude é de mesmo sinal, certo? Aí você está observando que a amplitude da primeira onda e a amplitude da segunda onda, ambas são positivas, porque ambas estão para cima, tá? Então isso aqui é bem parecido com os eixos da matemática, os eixos do plano cartesiano. Quando a amplitude está para cima, ela é positiva. Quando ela está para baixo, ela é negativa, tá bom? E na segunda situação, você tem uma oposição de fase. E aí você tem sinais opostos. Bom? Sinais opostos. Aqui nesse outro caso, você tem o mesmo sinal. Tá bom? E aí, no caso, novamente, né, a gente assemelha ao plano cartesiano da matemática. Positivo quando está em cima, negativo quando está embaixo. E aí, no caso da cabine do avião, você teria um som que é positivo e o outro que é negativo, né? Aí, por isso que barulho mais barulho vai produzir silêncio. Barulho mais barulho gera silêncio. Certo? Porque um barulho é positivo, o outro é negativo, eles se cancelam. Jovens, vamos ficar por aqui no nosso primeiro time. Quando a gente retornar, a gente vai falar sobre as formas de interferência, que são as interferências construtivas e destrutivas, e também a gente vai falar sobre a interferência em películas delgadas, por exemplo, a interferência produzida em gotas, em poças de óleo que ficam nas estradas. Você vê aquela coloração do óleo semelhante à coloração de um CD ou de um DVD, certo? Então, galerinha, a gente vai ficando por aqui no primeiro encontro, voltamos daqui a pouquinho. Até lá!